A importância de honrar a cadeia de autoridade das Escrituras. Existe uma cadeia de autoridade, e que às vezes nós não entendemos o significado dessa cadeia de autoridade. E por não entender, saímos muitas vezes exatamente desta condição, porque ninguém deve esquecer de que Deus, o nosso Deus, Ele estabeleceu princípios. Vou dizer de novo: o nosso Deus estabeleceu princípio. Nós temos princípio. O crente, o cristão, o evangélico, ele tem princípio estabelecido por Deus. A nossa sociedade, e a nossa sociedade cristã, evangélica, não pode fugir dos princípios de Deus. Olha, para sermos uma igreja justa, uma igreja próspera, uma família eficaz, uma família feliz, temos que seguir estes princípios. A sociedade precisa, a igreja precisa ser saudável. O povo reclama de uma sociedade evangélica saudável. E essa igreja, quando ela quebra esses princípios que foram estabelecidos por Deus, isso é em qualquer ordem. Está aí o Dr. Marley, que faz parte da ordem dos advogados. Existe princípio. Se os advogados quebram esse princípio, desonera a coisa, desorganiza tudo. Então na igreja não é diferente. Quando quebramos esse princípio, se não consertar, a coisa fica feia. Então existe uma cadeia de princípio para as autoridades. E a Bíblia, no final do versículo, parece-me que foi o 7, no versículo 7, ele termina com a palavra honra. A quem honra, honra. Então o que é honrar? O que significa honrar? O que quer dizer honrar? Honrar é respeitar. Honrar é submeter. Quando você honra, desculpem, nós temos aqui uns irmãos alencarinos que eu esqueci. Alexandre, me perdoe. Esses irmãos aqui que estão nessa bancada da frente, por gentileza, fiquem em pé. Essa gente é lá de Fortaleza, viu? Todo esse pessoal, eles são aí. Pastor Wendel conhece algum deles, não conhece? Eles estão lá com o pastor Wendel. Quero recebê-lo bem-vindo. Diga: sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, sintam-se bem, são bem-vindos. Então, honrar significa o quê? É o que? Eu não ouvi, estou surdo, gente. Falem. Respeitar. Isto. Nós precisamos respeitar aonde nós pertencemos. O que mais? Honrar significa submeter-se. Submeter-se. Estar sob a tutela, a ordem, a honra de alguém. Honrar também significa obedecer. E graças a Deus por aqueles que obedecem. E Deus colocou essa cadeia de autoridade, foi Deus quem fez. E vem um que diz assim: leia-me por favor. Cadê o nosso leitor? Hoje não? Capítulo 20
versículo 12 do livro do Êxodo, Êxodo 20:12. O que diz esse texto? O que fala esse texto? Isto. Para que se prolongue os teus dias na terra, é o Senhor teu Deus te dá. Amém. Honra quem aí? A honra pai e mãe. Isto é um princípio de autoridade estabelecido por Deus. Quero parabenizar o nosso irmão Hélio pela forma correta como ele, não é? Adquiriu agora o microfone. Agora o negócio é sério, não precisa gritar. O microfone se encarrega de ampliar esta voz. Honra. Então, gente, honrar teu pai e a tua mãe. Os filhos é um dever. Quando ele foge desse princípio, quando um filho não é obediente a pai e mãe, a gente escuta isso de se dizer assim: essa pessoa não vai ser feliz na vida, esse rapaz não vai ser bem sucedido. Como nós encontramos também pessoas dizer: eu tenho sido bem sucedido na minha vida porque sempre honrei meu pai e minha mãe. Glória ao nome de Jesus. Este é um princípio estabelecido por Deus e ninguém pode fugir de jeito nenhum. Olha, essa chama-se a cadeia. Isso é a cadeia de autoridade bíblica. Quando isso lá no Antigo Testamento, lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo 20, versículo 12. Quando nós chegamos em Efésios, já agora no Novo Testamento, a Epístola Paulina, no capítulo 6 e versículo 2. Capítulo 6, versículo 2, o que é que diz aí? Primeiro mandamento como promessa é um princípio estabelecido. Vimos lá no livro do Êxodo e ele é repetido aqui. Olha, anos e anos e anos e anos luz à frente. Por quê? Porque se o princípio é de Deus, não pode ser alterado. Não tem condição de se alterar esta cadeia, meu querido irmão. Quando um filho faz isso, diz assim: aumenta os dias na face da terra. Honrar o pai e honrar a mãe é ter os dias prolongados na face da terra. Glória ao nome de Jesus. Os filhos rebeldes, os filhos desobedientes, seus dias são encurtados. Olha lá, filho rebelde, filho desobediente a pai e a mãe, os seus é quebra do princípio de autoridade. Isto representa quebra de princípio de autoridade. E quando quebramos o princípio de autoridade, aí nós temos que arcar com as consequências. Glória ao nome de Jesus. Aumentar o dia é honrar pai e honrar mãe. Efésios capítulo 5 de Efésios, e o versículo 22, o que diz aí? Vós mulheres, escutem-me, mulheres, por favor, mulheres, escutem isto. Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Isso é princípio de autoridade, gente. Mulheres, sujeitar. Essa expressão de sujeitar-se aqui não significa a mulher andar com um cabresto. Não.
Não precisa cabresto, é a autoridade que Deus colocou sobre o seu esposo, sobre o seu marido. Deus colocou esse princípio de autoridade. Eu estava ontem ouvindo uma pessoa que me disse o seguinte, que um pastor que já esteve aqui, que teve um companheiro dele que não ficou satisfeito com a posição que ele alcançou. Esse cidadão estava trabalhando lá na minha casa ontem, e aí ele disse que o pastor disse assim: é você que agora é o pastor presidente sobre nós, assim. E ele disse: sou. Aí ele disse: acontece cada coisa que a gente não dá para engolir. Aí o pastor disse: você faça o seguinte, se você está insatisfeito, arranje uma escada, vá falar com aquele lá de cima, vá lá com ele. São princípios de autoridade que não podemos mexer, gente. Não temos como mexer. Mulheres, Deus deu ao marido a honra de ele ser o cabeça. Deus colocou o esposo como cabeça. E aqui diz assim o texto com muita clareza: vós mulheres, essa palavra aqui é a palavra para as mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A sujeição da esposa ao marido como cabeça do lar significa honrar a cadeia de autoridade estabelecida por Deus. Foi Deus quem estabeleceu isto sobre a família. Quem é o cabeça da família? O marido, consequentemente o pai. Então isso é só um princípio que não temos condições de desfazer. Provérbios 16:31, o que diz aí? A sequência da honra às pessoas, biblicamente estabelecido por Deus. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Coroa de honra é o cabelo branco, viu? É o cabelinho branco. Essas cães aí é o cabelinho branco. Os meus já foram embora quase todos, ficaram poucos, mas ainda existe. É motivo de se honrar essas cães, viu? A honra deve ser dada às pessoas idosas, as pessoas que nós convivemos com ela. Nós precisamos ter esta consciência como cristãos, e bons cristãos, e cristãos sinceros e obedientes que aprendem esse princípio da cadeia de autoridade, de honrar as pessoas com a idade. 1 Timóteo capítulo 5, leia aí 1, 2, 3. 1 Timóteo 5, 1, 2, 3. Não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como as mães, como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Amém. Ouviram, irmão? Como é uma sequência de honra que é estabelecido. Isso aqui é estabelecido por Deus. Não é a religião, não é o pastor, não é a convenção, é a Bíblia. Não repreenda severamente ao ancião, ao homem de cães, tá certo? Não trata ele como trata o seu pai. Se você aprendeu a honrar o pai, vai saber honrar a pessoa idosa, a pessoa que carrega cães.
Aí ele diz mais: os jovens, trata o jovem como irmãos, como pessoas que você convive no dia a dia. As mulheres idosas, como você trata, como que fora a sua mãe. É assim que o cristão deve tratar na igreja, fora da igreja, aonde ele tem a sua convivência. As pessoas jovens, as moças, como irmãs, trata como irmãs, com toda pureza, sem nenhum desrespeito. Honra as viúvas, mas ele faz uma observação: as que verdadeiramente são viúvas, porque tem umas viúvas alegres, né? Tem umas alegres, essas alegres não dá certo não. Essas alegres é perigosa, tem que ter cuidado, viu? Então eu gosto muito dessa expressão que ele diz: as que honra as viúvas merecem ser honradas. Sim, é bíblico, mas aí ele faz a observação: as que verdadeiramente são viúvas. Essa observação que o cristão deve ter. Se nós fôssemos numerar, esse seria uma cadeia de autoridade 1. Era o princípio de autoridade 1. Vamos para 2. Deus estabelece cadeia de autoridade na sociedade. Veja lá, no versículo 1 e versículo 2 da leitura que nós fizemos, capítulo 13, olha lá: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si o que? Condenação. Então, há um princípio estabelecido de que essas autoridades precisam ser. Quando uma pessoa não se submete, não respeita, não honra, não considera a autoridade, ela está se rebelando contra Deus. Não respeitar a autoridade, não se submeter à autoridade, significa rebelar-se contra Deus. Resistir à autoridade está resistindo ao próprio Deus. Aí, meus amados irmãos, o que diz Tito capítulo 3 versículo 1? Diga aí, irmão Hélio. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Olha lá, ouviram aí a expressão? Admoesta que se sujeita aos principados e potestades. Essa expressão aí é um imperativo para todo ser humano, todos nós. Não tem essa história de dizer assim: isso é para as pessoas mais simples ou as pessoas menos importantes. Não existe isso. Aqui, à luz da Bíblia, a palavra é para todos nós, a começar por mim. Dever meu de me submeter à autoridade legalmente constituída. Esse é um princípio, é imperativo, um princípio estabelecido por Deus. Se nós fugirmos desse princípio, aí leia por favor 1 Pedro capítulo 2 versículo 17. 2 e 17, que diz: honra a todos. Honra quem? A todos. Olha, honra a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Está vendo? Honrai a todos, amai a fraternidade, a irmandade que temos uns com os outros, não é? Não é como o irmão passa pelo outro: oi bicho. Isso é saudação? Oi bicho. Que negócio que saudação é essa, meu Deus? Não? Não é não, meu irmão? Não pode, meu irmão. Deus guarde. Temei a Deus e honrai ao rei. Honrai ao rei.
São princípios de Deus na cadeia de autoridade, essas áreas. No versículo 18 dessa 1 Pedro, capítulo 2, olha lá. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom humano, mas também ao mal. Olha aí, irmão, tá vendo? Não, eu só vou gostar do meu patrão porque ele é uma boa pessoa, ele é muito humano, ele é muito isso. Você tem vários adjetivos que o classifica como um patrão importante. Esse eu vou respeitar, esse eu vou. Mas o texto bíblico está dizendo não somente a o bom e humano, mas também ao mal. Ei, esse mal aqui é com L, viu? O mal com L, qual é o oposto dele é o bom, né? É o bom, é o bem, exatamente. Então esse mal que existe mal com um e mal com ele, esse mal aqui, exatamente porque o contrário é o bem, é o bom, é o correto, é isso aí. E então nós precisamos entender que nem somente o elemento mal, mas o elemento que ele coloca aqui, bom e humano, não tem escolha, viu? Não tem escolha de patrão, não. Se o patrão é bom, faça uma oração todo dia agradecendo a Deus porque ele deu um patrão bom. Mas se o caba não é bom, você vai agradecer porque mesmo assim é seu patrão, viu? É meio desgostoso, meio desenchavido, mas é bíblico. O que está sendo determinado é que a sujeição com todo temor ao Senhor patrão. Honre ao governante. O que tem gente falando mal do governo, ei, você pode falar mal do sistema, mas não fale mal, não adjetive pejorativamente, simplesmente porque você não gosta da administração, ou então você é muito partidário, porque tem muitos crentes partidários, viu? Tem crente que é da cor vermelha, tem crente que é da cor verde, tem crente que é amarelo, tem crente que é assim. Ei, gente, quem na arca já entrou dessas cores se esqueceu. Passará por certa eternal mansão. Mas pastor, nós não somos eleitores? Somos eleitores, só não somos apaixonados. Um eleitor apaixonado, olha, ele não só é a desgraça, ele também faz, viu? Nós temos que ser conscientes do nosso compromisso como cidadão, cumprimos ele, mas nada de fanatismo, nada, e respeite a autoridade legalmente constituída. Quando você aprende esse princípio, é um princípio de Deus, não podemos fugir a esse princípio. Honre aos professores, uma classe tão sofrida. Eu ouvi um comentário ontem no jornal, aliás, foi ontem, meu Deus, foi comentário no jornal de um jornalista mostrando a diferença de um pedagogo, pastor Zé Roberto, a diferença de um pedagogo para um professor. Tem muita gente exercendo nos centros educacionais o papel de pedagogo, mas não exerce a função de professor. O professor é digno de honra, gente, é digno de honra. Quando você encontra um engenheiro que faz a planta da sua casa, do seu prédio, do seu edifício, você só vai encontrar esse engenheiro porque por trás dele teve verdadeiramente um professor.
Você vai encontrar uma pessoa que fala do direito civil, direito público, direito constitucional, direito internacional, direito nacional, sei lá, com tanto direito. Só você que é do direito é que sabe com essa direitada toda. Você vai encontrar tudo isto, mas por trás desse elemento, com toda essa capacidade, olha, pode ter certeza, está a figura lá do professor. Por isto que em muitos países em que as profissões sofrem algum destaque, o professor está na vanguarda. O professor está na vanguarda, porque lamentavelmente nós não temos dado ao professor a classificação que ele merece, que ele tem, que ele sabe, que ele pode, nas suas pesquisas, nos seus estudos, em tudo aquilo que ele procura para exercer a sua profissão. Mas é uma necessidade, digno de honra, é uma cadeia bíblica, espiritual de Deus, mostrando que esse professor precisa ser considerado. Honre ao governo, honre ao professor, honre as instituições a serviço da humanidade. São princípios estabelecidos, são regras que nós não podemos. Faça o seu trabalho como que você estivesse fazendo para Deus. E qualquer pai, o pai que entenda a dificuldade que tem de criar um filho, e quando chega a determinado momento ele entrega ele ao professor, e ele encontra um professor que tome de conta do seu filho. Tem uma irmã nossa aqui que ela ensina numa escola aqui da cidade, e ela ensina só a um aluno, porque esse aluno é deficiente. Esse aluno tem as suas deficiências e não pode ser uma classe. É só um aluno. Ela é professora de um só aluno, mas ela tem que fazer o papel de ensinadora, de mãe, de avó, de nutricionista, de todo tipo, porque ela tem que educar a esta pessoa e cuidar. Os seus pais pagam a ela exatamente para isso. A escola disponibiliza das condições exatamente por causa disso. Então, eu não vou aqui dificultar para A para B. Se a nossa sociedade ainda não entendeu a importância e o papel do professor, nós não significa dizer que vamos aplaudi-la, a sociedade, por isto. Não, sem precisar de fazer levante, sem fazer redemoinho, mas procuremos honrar a classe do verdadeiro professor, porque é um sacerdócio, é um ministério de muito sacrifício, e Deus na sua palavra, aqui na palavra, manda honrar, manda a gente reconhecer. É uma necessidade que nós temos de reconhecer.